Bem-vindos ao nosso programa Bastidores da Vida Atípica. Nós vamos trazer nesse primeiro episódio do programa o que passa pela cabeça de uma mãe atípica. E você vai saber como é que é a mentalidade de uma mãe que enfrenta essa jornada. Você que é mãe atípica, assim como eu, como é que a mãe enfrenta essa jornada e como é que deve ser a mentalidade para superar os desafios, que são muitos. Eu sou a Fernanda e esse é o canal da Jornada Levemente Atípica. Vocês já pararam para pensar a quantidade de sentimentos que uma mãe atípica vivencia? Eu vou colocar aqui alguns deles para ver se vocês se identificam com eles. Por exemplo, medo, ansiedade, vergonha, culpa, o que mais poderia constar nessa lista de sentimentos que passam pela cabeça de uma mãe atípica? Tristeza, inveja, mas também alegria, orgulho, esses são algumas das coisas, e eu comecei primeiro pelos sentimentos ruins e depois trouxe alguns dos sentimentos bons. Medo. Quem já sentiu medo? Eu já senti muito medo, e é muito comum medo na vida de uma mãe atípica, principalmente porque as instabilidades são muitas. A gente sente medo quando a gente recebe a notícia que o nosso filho é atípico, a gente sente medo do futuro do nosso filho, se vai acontecer algo, a gente sente medo quando vem alguma coisa em relação que acrescente ao diagnóstico, que some ali nos desafios que a gente já enfrenta. Então, medo é uma palavra que a gente sempre, é algo que passa sempre pela nossa cabeça. Vamos para outras. Ansiedade. Ansiedade é outra coisa que está sempre presente na nossa vida pela incerteza do que vem pela frente. Incerteza do amanhã, incerteza de como é que nosso filho vai ser, incerteza de como é que ele vai se comportar na próxima terapia, incerteza sobre como vai ser na escola. E essa ansiedade, ela sempre nos acompanha. Inveja. Inveja é um sentimento que aparece quando a gente, por exemplo, vê outras mães com seus filhos típicos e olha para dentro, para as nossas dificuldades e vê, puxa, eu queria que a minha vida não fosse desse jeito. Quem nunca sentiu isso? Isso é super legítimo de uma mãe atípica sentir. Eu queria que comigo tivesse sido diferente, né? Então, esse sentimento de inveja é algo que passa pela cabeça de uma mãe atípica. Um outro sentimento, culpa. Culpa de que pode ser culpa de que isso tudo fui eu que fiz, ou culpa de uma assistência que eu não consigo dar, ou culpa de não estar dando conta das coisas direito, culpa. Enfim, culpas muitas. Outra questão, tristeza. A tristeza, ela aparece muitos nas nossas vidas, porque os desafios são muitos. Não que uma outra mãe que não seja atípica não tenha, mas a tristeza, a gente acaba aprendendo a conviver com ela, porque as coisas, elas não saem como a gente planejou, não saíram como a gente planejou. O que a gente planeja é um filho típico, o que a gente planeja é um futuro linear, sem grandes curvas. E o que a gente se depara quando a gente tem um filho atípico são muitos desafios que a gente se entristece com eles, né? Outro sentimento que acontece bastante aqui com as mães atípicas é vergonha. Vergonha
por não conseguir dar conta das coisas, ou vergonha por achar que devia fazer de um jeito e faz de outro, ou vergonha por não conseguir dar conta direito das coisas. Então, vergonha pelo que você por sentir que está falhando com o filho, ou sentir que está falhando com outro filho, sentir que está falhando com o cônjuge, com a cônjuge, enfim. Mas a gente também sente muita alegria. A gente sente muita alegria que a gente, a cada vitória, a gente comemora como se fosse um gol na Copa do Mundo. A alegria também é um sentimento. Alegria e orgulho, né? Orgulho do que o nosso filho produz, orgulho do que o nosso filho faz, orgulho quando a gente consegue ouvir elogio na escola, orgulho dele se superar, dela se superar, orgulho de ser mãe daquele filho, por que não? Né? Ele não é meu filho, ela não é meio filho, ela é uma filha inteira, né? Então, todos esses sentimentos, se você nunca experimentou todos, mas pelo menos alguns deles você experimenta nessa vida de mãe atípica, né? Então, assim, esse tema, me sinto sobrecarregada, é porque essa avalanche de coisas que é muito pertinente da vida de uma pessoa, de uma mãe típica, a da mãe atípica, ele é multiplicado e a gente vivencia essa montanha-russa muitas vezes, né? Eu acho que ser mãe atípica é como se fosse ser gestora de uma empresa de 500 funcionários, enquanto que uma mãe atípica é de 100. Eu sou mãe dos dois e essa comparação que sempre me vem quando eu tenho que lidar com as questões da minha filha. A empresa de 500 funcionários, como tem mais gente, as demandas são maiores, os problemas são maiores, o jogo de cintura tem que ser maior, as questões para serem resolvidas são maiores. Já a empresa de 100, ela é mais facilmente administrada. Não que seja tranquilo, mas a de 500 funcionários é parada. Então, assim, eu acho que ser mãe atípica é gerir uma empresa com 500, 1000 funcionários, enquanto uma mãe típica, ela faz a gestão de uma empresa um pouco menor, com menos questões para lidar. Então, esses sentimentos, eles são muito... a gente fica com muito tabu de dizer que sente, principalmente os sentimentos ruins, né? Que são sentimentos que a gente tenta abafar, esconder, a gente leva para terapia, mas assim, falar publicamente que eu tive culpa porque isso, eu senti tristeza por aquilo. A tristeza ela é até aceitável, mas a culpa, aceitável entre aspas, porque todos são aceitáveis, né? Não existe certo, errado, não existe aceitável, não aceitável. O que existe são sentimentos. E eu queria aqui falar para vocês sobre mentalidade para enfrentar esse tipo de sentimento, né? Porque, assim, enfrentar os sentimentos e o dia a dia, né? Então, nós falamos aqui sobre sentimentos que a mãe atípica vivencia com muita frequência no seu dia a dia e sobre a possibilidade da capacidade de gerenciar esses sentimentos de uma maneira mais harmoniosa. Então, é o que eu chamo de mindset da mãe atípica. Então, qual deveria ser a mentalidade de uma mãe atípica? Primeiro, eu vou listar três elementos em que a gente pode se pautar nisso para a gente começar a conversar sobre essa questão da mentalidade. O primeiro elemento é a postura. O outro, atitude. E o terceiro elemento é o pensamento. Postura, atitude e o pensamento. Eu vou explicar cada um deles agora. O que eu quero dizer em relação à postura? Você que é mãe atípica, assim como eu, que tem muitas histórias e que te moldaram, te fizeram hoje o que você é. Você acha que hoje você é protagonista ou é vítima da sua história? Você faz as escolhas ou você deixa que as escolhas lhe escolham, sem você ter
protagonismo sobre elas. O que eu trago de postura é isso. Eu sei que as nossas escolhas são talvez mais limitadas, porque o nosso cuidar e a nossa jornada é intensa. Mas ainda assim, nós temos escolhas. E cada escolha que a gente tem, ela tem que ser muito valorizada. E nós temos que ser protagonistas das nossas histórias. Então, a postura é uma postura de protagonismo. Uma atitude. A atitude que eu falo é a atitude perante a vida. Porque, assim, a nossa vida, ela é cheia de curvas, como eu já falei anteriormente. Então, as nossas saídas são mais difíceis, os nossos dias são mais difíceis, a nossa rotina é mais difícil, ela é mais trabalhosa, ela requer mais logística, ela requer mais um monte de coisa que só quem vive ela sabe. As mães atípicas, elas são altamente elogiadas, mas ninguém quer a vida que a gente leva, não é verdade? A gente tem uma vida que todo mundo fala, eu te admiro, mas vem viver aqui a minha, ninguém quer trocar, né? Mas, então, assim, a lista de questões, ela é enorme. E se a gente tem uma atitude positiva em relação a elas, que não vive reclamando da vida, a gente tem uma atitude de positividade mesmo é a palavra. Porque, lógico, tem dias que nós estamos cansadas, nós estamos cansadas, nós estamos esgotadas mentalmente, fisicamente, mas essa atitude de não... toda vez que você chega no lugar, você vai e reclama. Toda vez que você vai ao lugar, você faz, ai meu Deus, não sei como é que eu vou fazer, ai que triste, então esse tipo de atitude é uma atitude que não ajuda, é uma atitude que essa daí você já já é que você já tem. Então vamos mudar essa atitude, vamos pensar positivo, vamos fazer diferente, vamos ter uma atitude mais firme, vamos ter uma atitude sem reclamar. Essa de se reclamar, ela já é ótima. Se você conseguir ficar sem reclamar, o que eu digo de reclamar é todo canto que chega, você fala alguma coisa, você reclama alguma coisa de algo negativo. Mas sim, você deve compartilhar suas experiências ruins quando elas existem, dividir as coisas, isso aí é muito legítimo. Mas eu tô falando de pessoas que estão continuamente reclamando e qualquer situação, em vez de procurar a solução, ela procura o problema. É esse tipo de atitude que eu tô me referindo, tá? E por último, a questão do pensamento. O que eu quis dizer com pensamento? O pensamento é um pensamento de conectar coisas, porque veja, quanto mais, à medida que a gente consegue juntar processos no dia a dia do nosso filho atípico, quanto mais processos a gente junta, mais fácil é a nossa vida, né? A gente ganha tempo, a gente conecta atividades. Então, se eu quando vou deixar minha filha na terapia, por exemplo, eu já consigo, numa coisa só, fazer minha atividade física, eu já conecto ali e já ganho tempo. Então, tudo que a gente consegue conectar coisas de atividades sem negligenciar o nosso filho, claro, né, gente? Estou falando de uma maneira que a gente consiga otimizar processos. Otimizar processos é que nem usar a vassoura e a pá. Em vez de usar a vassoura e a pá, eu consigo usar aquele aspirador elétrico que eu faço num processo só as duas coisas. Então a gente tem que pensar o que no dia a gente consegue, o que é essencial e o que a gente consegue pensar em aglutinar coisas para sobrar tempo no dia, né? Sobrar tempo na vida, sobrar tempo, enfim. A gente trabalha com tempo. Quanto mais tempo sobra pra gente, quanto mais tempo a gente consegue aglutinar processos, mais tempo sobra pra gente, né? Então, são esses três sentimentos da mentalidade da mãe atípica, postura, de ser protagonista, atitude, sem reclamar, atitude positiva, e um pensamento de conectar coisas, juntar processo e otimizar as coisas para sobrar tempo, para ganhar tempo, é que fazem com que a jornada comece a mudar. A jornada, ela vai tomando outros rumos, a partir do momento que você se posiciona dessa maneira. Então, assim, isso não é pra mim. Ah, Fernanda, isso não é pra mim, isso eu não consigo. Eu tô muito triste para fazer algo diferente. Experimenta mudar a tua forma de ver as coisas, porque a lente quem troca somos nós. Não espere que alguém vá trocar a sua lente e te fazer ver de uma outra maneira se você não quiser fazer isso. O querer tem que partir da gente. Então, assim,
se você não experimentar, ousar mudar, você continua do jeito que tá. Se a vida tá legal, beleza, mas se a vida tá intensa, se a vida tá pesada, se tá cansada, se as coisas estão se arrastando, como muita gente por aí está, então eu te convido a experimentar um novo jeito de fazer as coisas, né? Então, que te sobra mais tempo, que o sentimento muda, que você muda, que a postura muda e que outras coisas boas vão vindo. Porque quando a gente muda, a gente arrasta coisa boa junto e faz o ambiente em torno da gente ficar diferente, né? Então, eu vou deixar aqui esse passo a passo para você fazer, aplicar hoje na sua vida. Depois que você ver esse vídeo aqui, você reflete. O que eu posso fazer para mudar? Então, eu vou deixar as 3 perguntas aqui. Eu vou escrever, não vou escrever não, vou falar aqui para vocês. O que eu penso sobre mim? Eu sou vítima? Ou eu sou protagonista da minha história? Como é que eu tenho sido em relação a isso? Como é que eu ajo? Como é que é a minha atitude em relação às questões? Então, as perguntas que você deve se fazer são as seguintes. O que eu penso sobre mim? Eu sou vítima ou eu sou protagonista? O que eu escolho ser? A escolha já é a partir daí. Você já tem um poder de escolha sobre como você vai ser. A gente não escolhe muitas coisas do que vem, mas a gente escolhe como é que a gente reage a elas. Esse é o ponto das coisas, né? Como é que a gente reage às coisas. Como é que eu ajo? Eu tenho uma postura positiva ou eu reclamo sem parar? Qual das duas eu escolho novamente, né? Qual das duas eu escolho ser? A despeito do dia, a despeito da situação do meu filho, da minha filha, isso é sobre mim, né? Mãe atípica. E por fim, sobre a questão do pensamento, como é que eu posso otimizar e como é que eu posso melhorar algo que já existe? Tem algum processo que eu posso melhorar para juntar 2 coisas numa só? É possível isso? Essas são as perguntas que você deve se fazer hoje para você ver e perceber como é que tá o mindset da sua mãe atípica. Seu mindset, né? E com elas, a gente consegue ver realmente como é que a gente tá. Aqueles sentimentos, eles são altamente legítimos e eles vão permear a nossa vida sempre, né? Como a vida das outras pessoas que também não têm filhos atípicos. Mas, se eu tiver clareza sobre essas questões que eu acabei, esses 3 passos que eu acabei de falar para vocês, a gente tem uma vida com mais controle no sentido do melhor gerenciamento dessas questões. A gente não fica mais descendo na ladeira em desabalada carreira sem saber com as coisas nos levando sem a gente ter, gerenciar para onde é que a gente quer ir, né? No final é sobre isso, para onde nós queremos ir e não sobre onde a vida tá levando a gente, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais conteúdos aqui interessantes e segue aqui no canal da gente, no sininho, ativa o sininho para notificação de novos vídeos, segue a gente e eu vou ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês.